Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para falar sobre testes guiados por dados. Ou melhor, o vídeo de hoje é para falar por que eu não uso esse tipo de teste. É um recurso muito interessante dos frameworks de teste, mas é o tipo de recurso que eu não utilizo no meu dia a dia e eu recomendo que você também não utilize. Muita gente me pergunta, às vezes vê eu fazendo teste ali, código de teste, e pergunta por que eu não estou usando, porque é muito mais fácil, que ajuda bastante. Então eu resolvi gravar um vídeo só para falar disso, para te explicar por que eu não gosto. Às vezes eu falo que eu não uso, as pessoas acham que é porque eu não conheço ou porque, sei lá, tem algum mistério ali. Então vamos tirar essa dúvida aí, porque eu acho que é uma coisa interessante para você levar para o seu trabalho e que ensina algumas coisas aí que a gente, como dev, não se liga direito sobre os testes. A primeira coisa que eu preciso pontuar aqui é anel conhecimento, né? Se você não sabe o que é Data Driven Test, são testes que podem receber um conjunto de dados dentro do código do método. Quando a gente vai fazer os testes ali, os frameworks de teste, eles, geralmente o NUnit, o XUnit, o MS-Test, eles têm um recurso ali para você colocar dados dentro do seu código de uma fonte externa ou até de uma forma mais manual ali, mais declarativa nos seus métodos. Eu vou mostrar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente ver isso aí na prática, como é que funciona. Eu fiz uma classe aqui muito simples, muito idiota, uma classe que só faz um cálculo de uma validação, na verdade, né, para saber se o número é par ou se ele é ímpar. Então eu peguei aqui, eu faço um modal aqui, eu acho que chama modal isso aqui, e ele divide por 2, se do resultado der 0 ele é par, se ele der 1, daí ele é ímpar. Então uma conta bem simples aí que você vai encontrar em qualquer lugar. Eu já tenho alguns testes aqui que eu já deixei preparado para esse caso aí, ó. Então, se a gente fosse criar um teste para essa classe, a gente faria um teste muito parecido com este aqui, ó. Ele deveria indicar que é par, né? Eu já vou deixar buildando aqui, ou deveria indicar que é ímpar. Então, eu chamo ali o meu método, perguntando se é par, e passo o número 2, e vou fazer um assert aqui, true, e se for ímpar, eu passo um número 3, e eu pergunto aqui se o assert é true também. Vamos só rodar esse teste para a gente ver. Eu estou aqui naquela solution, famosa solution da central de reservas. Vamos rodar esses dois testes aqui. Então, deveria indicar que é par. Passou, né, porque deu true, e eu deveria indicar que é ímpar, não passou, porque aqui, se eu retornar, se eu mandar um valor 3, ele vai dizer que não é par, né? Então, se não é par, opa, só pode ser ímpar. Vamos só alterar aqui para o teste passar. Lembrando aqui que a gente sempre faz primeiro o teste quebrar, para depois ele passar, só para a gente ver se não tá, não deixou passar nada, se não fez alguma bobagem. Então, o teste passou, é um teste bem tranquilo aqui, bem simples. O que a gente tem que fazer para tornar o teste guiado por dados? No caso do MS-Test, e aqui se você estiver usando NUnit ou XUnit ou alguma coisa Unit aí, talvez você vai ter que pesquisar como é que faz. Eu vou mostrar aqui como é que é no MS-Test. A gente vai usar aqui um atributo chamado DataRow. E aqui no DataRow, eu consigo colocar vários objetos de dados. Né? Tenho aqui um object data 1 e depois eu tenho aqui um params, né? Se você não é familiarizado com isso aí no C#, o params ele permite que você passe um array, uma série de parâmetros, né, que são transformados num array que pode ser multidimensional ou não, mas aqui nesse caso ele é só linear. Né? Você pode adicionar outro array dentro, você pode adicionar objetos, tuplas, você pode adicionar o que você quiser, né? Um array de objects. Mas eu posso passar vários parâmetros aqui. Então eu vou passar aqui DataRow 2, que é o parâmetro que entrou aqui, ó, e esse parâmetro dentro do seu código, ele vira um método de entrada aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, int valor, e eu vou trocar o 2 fixo aqui pelo parâmetro valor. O que o runtime do teste vai fazer? Quando ele detectar aqui que tem o atributo DataRow, na hora de executar o teste, ele vai puxar os dados que estão aqui e vai mandar para o método quando ele fizer a chamada aqui, ó. Simples assim, não é uma coisa que você precisa saber exatamente como funciona. Se você quiser saber
como que ele faz isso, é só abrir o código-fonte lá do MS-Test, tá lá no GitHub se você quiser olhar, e aí você consegue ver como é a implementação. Pra gente aqui como consumidor, você atributa aqui, o negócio funciona e fica tudo bonito aqui. A mesma coisa aqui embaixo, então eu vou trocar aqui data row para 3 e eu vou colocar aqui int valor e vou colocar aqui valor. Vamos rodar esse teste aqui para a gente ver. Agora com eles atributados, né? Nosso teste já estava passando, né? Em teoria, ele vai mandar aqui o valor 2, vai continuar passando. O teste de baixo vai passar aqui o valor 3 e também continua passando como a gente viu aqui. Se você quiser fazer um teste, vamos trocar aqui para 4 e vamos rodar os testes de novo. O teste rodou, nesse caso aqui ele mandou 4 e aí deu pau no teste. Vamos voltar aqui para 3 e deixar o teste funcionando só para a gente não se perder na paradinha aqui. E qual que seria a vantagem de se fazer esse tipo de teste? Né? Veja aqui vantagem entre aspas. Né? Ele é uma vantagem porque ele gera menos código de teste. Muitas vezes a gente tem uma repetição dos parâmetros aqui, onde eu vou, não uma repetição dos parâmetros, não uma repetição dos setups do seu teste aqui, da construção do seu código, e às vezes você não precisa ficar chamando várias vezes aqui o mesmo método passando valores diferentes. Você pode colocar eles aqui e vai gerar menos linhas dentro do seu código de teste. Aí pode ser sim uma vantagem, depende do seu contexto, né? Como tem menos código de teste, vai gerar menos manutenção também, né? E menos manutenção é igual a mais tempo. Essa é a conta que normalmente a gente como dev faz. Se eu vou gastar menos tempo mexendo nisso aqui, o dia que eu alterar, então eu ganho tempo aí, é bem mais produtivo. Uma última vantagem aí é que o seu teste ele fica mais dinâmico. E os devs adoram coisas dinâmicas, né? A gente gosta de código genérico que faz um monte de coisa. Então, seu teste ele fica menos estático, né? Seu código de teste, e ele fica um pouco mais dinâmico. Vou colocar uma variação aqui desse teste para você visualizar melhor o que eu estou falando aqui. Você pode, por exemplo, ao invés de ter um método de teste que indica que é par e o outro que é ímpar, você pode simplesmente colocar aqui, deveria indicar se é par ou ímpar. E aí você pode receber esse valor aqui, né, continuar recebendo, e sei lá, você pode colocar aqui um outro parâmetro, por exemplo, um string. Eu posso colocar aqui se ele é par. E aí, cara, com essa abertura aqui, eu posso fazer um monte de parafernália aqui, como, por exemplo, fazer o teste desse jeito aqui, ó. 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. E aí aqui, eu adiciono mais um parâmetro, né? Posso colocar aqui tipo, por exemplo. Faço aqui a validação e eu posso colocar um ifão aqui, ó, if tipo é igual a par, ele vai fazer o assert is true. Se ele não for par, ele vai fazer o assert is false. Vamos rodar o teste aqui para ver como fica. Então, ele vai fazer internamente, né? Ele vai fazer um loop dentro do data row, né? Do conjunto de data rows, e vai ficar chamando dentro do loop aqui, né? Ele vai chamar esse método passando os parâmetros que estão dentro do data row. Aqui, nesse caso, em ordem declarativa, né? Declarei aqui primeiro um int, depois um string, ele vai colocar os parâmetros na mesma sequência. Ó, o teste passou, e agora vamos fazer aquele esquema de quebrar aqui, só para a gente ver se rodou, né? E é por isso que é importante que você faça o teste quebrar primeiro, porque senão às vezes o teste está rodando, você não sabe se ele está certo ou não, né? Então é bem melhor que você faça ele quebrar primeiro. Ó,
Vou mostrar uma coisa interessante aqui para você. Que quando a gente está rodando aqui, eu falei que ele vai fazendo um loop em cima do código. Agora no Visual Studio 22 ele mostra o detalhamento desse loop, né? Antigamente não mostrava, nas versões anteriores, aí, se você estiver usando o 2017, eu não me lembro se 2019 já tinha isso. Se não me engano, 17 também não tinha, agora eu não me lembro, mas nas versões mais antigas do Visual Studio não tinha. Era um incômodo até usar desse jeito. Então agora é mais simples, ó, ele já está rodando aqui, ó, ele mandou rodou esse método aqui passando esses parâmetros. E aí você consegue ver exatamente qual deles quebrou. Porque como ele está em loop, às vezes quando isso não existia, no teste quebrava a gente não conseguia ver. Então você era obrigado a ficar colocando um log de mensagem aqui nos seus asserts. Você pode logar uma mensagem string aqui. É justamente para isso que serve esse tipo de mensagem. Para você identificar as coisas no seu teste aqui no console. Mas agora ele exibe aqui, é bem mais fácil de ver. Então, ó, no loop 3, que seria a posição 3 aqui, ó, ele passou 2 no segundo, né? Ele passou 2 par, passou, e 2 ímpar não passou, porque o assert is false falhou. Então, por aqui a gente consegue ver que ele efetivamente rodou o loop. Depois ele rodou até o quarto loop aqui, ó. E passou também, só deu pau no terceiro. Isso até é interessante porque vejo que ele não para a execução quando o seu teste gera uma exception. Toda vez que o seu assert falha, o seu console de teste aqui ele tá gerando uma exception do tipo assert failed exception. No caso do MS Test, né? Aí cada framework vai ter um nome aí. Mas geralmente é uma exception. Ele ignorou a exception, né? Só logou o erro aqui, mas ele continuou executando, ele não parou a execução, como aconteceria com outros testes, né? Aí já é um recurso mais interessante. Então, nesse caso aqui, ó, esse teste já não tem mais necessidade de existir. Então, ao invés de ter 2 testes diferentes, para ver se é par ou para ver se é ímpar, eu recebo aqui só os parâmetros que eu quero e meu teste é mais dinâmico. Não preciso de vários testes, só preciso de um, e aí eu consigo fazer esse teste aqui de um jeito um pouco mais elegante, de um jeito um pouco mais bonito, com menos código para manter. Mas agora vamos falar sobre os problemas para você entender o ponto. Porque quando a gente olha para isso aqui, que a gente tirou aqui um teste nada a ver, né? Deixa eu deixar o teste rodando aqui para ele ficar verde. Por que eu tenho que ter 2 métodos se eu posso ter um método só que recebe os parâmetros de dados aqui? Fica bem melhor, fica bem mais bonito, fica bem mais simples de mexer depois. Por que você não usa? Por que você é um cara que fala de teste, que fala que a gente tem que aprender as paradas e não usa um recurso que os frameworks têm que foi feito para ajudar? São alguns problemas que a gente, como dev, a gente não enxerga muito bem. E eu confesso que eu demorei para entender isso de verdade também. Quando eu comecei com os testes, quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei encantado. Eu falei, isso aqui, cara, resolve muito problema que a gente tem aqui. Porque às vezes realmente enche o saco você abrir seu console de teste e quando você faz uma alteração, quebra 300 testes. Às vezes acontece. Não é só porque às vezes acontece porque você estruturou seus testes da forma errada, né? Tá fazendo coisa demais, sua classe tá fazendo coisa demais, aí quebra um montão de testes. Mas às vezes acontece também de você ter várias situações para testar no seu código, e aí você tem lá 5, 10 testes para a mesma situação. E realmente às vezes enche um pouco o saco ficar mexendo nisso toda hora. Então, quando eu vi isso a primeira vez, eu achei muito bacana. Isso aqui, cara, deixa o código mais dinâmico, é bem melhor. É super arrojado aqui, fica mais elegante. Com o tempo, eu comecei a perceber que quando a gente faz coisas muito dinâmicas, em termos de código-fonte, né? Quando a gente cria um código muito dinâmico, ele tende a ser genérico demais. E no teste, genérico demais, na maioria das vezes, não é tão bom. Por que não é tão bom? Porque quando a gente deixa o nosso teste muito genérico, o nosso código de teste ele deixa de ser fluido. Ele deixa de ser claro.
Eu não sei se você já abriu um código alguma vez, que ele é cheio de parâmetros, um método, né? Cheio de parâmetros ali, e aí o método é cheio de loop, ele é cheio de if, de variável booleana de controle, não, porque se for a situação A ele faz isso, se for a B ele faz aquilo. Quando você está fazendo o seu código, tudo parece legal. Só que quando você vai dar manutenção, aquilo começa a ficar ruim de mexer. E como eu sempre digo, né, a gente não trabalha sozinho. Se você trabalha numa empresa razoavelmente média já, não vou nem falar grande, de uma empresa de pequena para média, você provavelmente já vai trabalhar com uma galera no mesmo time. E quando a gente escreve código muito genérico, esse código ele começa a alcançar um nível de complexidade muito alto. E você mesmo, quando você está escrevendo código, para você aquilo é muito bonito. Mas até depois de um mês que você criou, aquele código ele parece difícil de mexer. Porque quando tem muito if, tem muito loop, tem muita variável de controle, as coisas começam a sair um pouco do controle, né? Você começa a se perder na lógica. A lógica fuzzy, a gente diz, né? Uma lógica muito confusa. Você não consegue saber se vai para o lado, se vai para o outro, se é para passar aqui, se não é, quando que é para passar, quando não é. E adivinha, na maioria das vezes, esse tipo de código não tem teste. E aí, quando você pega um código desse sem teste, para mexer é só desgraça. E esse é um comportamento que acontece nas suas aplicações e vai se repetir no teste. Porque quando a gente vê um recurso desse tipo aqui, pô, muito legal, negócio dinâmico, baseado aqui no meu parâmetro, invariavelmente você vai começar a colocar if no código. Invariavelmente. Seu código de teste ele vai começar a ficar mais complexo do que deveria. Se a gente alimenta isso dentro da aplicação, o código vai ficando mais complexo, mais difícil de mexer. O código de teste é a mesma coisa. Eu te mostrei aqui um teste muito simples, porque o método é muito simples. Você provavelmente, se tivesse um método desse aqui, não precisa, né? Porque o .NET tem uma forma de calcular, mas se você tiver um método desse nível aqui, ó, que é um método inline, muito difícil que você tenha que fazer um teste para ele. No máximo você vai fazer 1 ou 2 testes aqui, o caminho true, o caminho falso e tudo bem. Porque é um método muito simples. Então, nesses casos aqui, você nem precisa de muito glamour no seu teste. Você não precisa fazer esse montão de teste aqui. Basta 1 ou 2 testes que já resolve o seu problema. Agora, quando você tem um código mais complexo, isso começa a pesar. E é justamente nesses códigos mais complexos que o pessoal tem meio que... Não é uma preguiça, né? É como... Eu ia falar preguiça, mas não é a palavra correta. É meio que uma vontade de deixar genérico. Que é esse impulso nosso, né? De deixar o código bonito, uma lógica bonita. Mas, na maioria das vezes, não é bonito, não. Ser difícil é problema. E firula, cara. A gente faz muito firula. É muito difícil escapar disso. Então, eu não gosto de usar esse tipo de recurso porque eu acho que tende a deixar o código genérico. E código genérico no teste não é tão bom quanto você imagina. No teste, geralmente, é melhor ser mais declarativo e mais claro, né, do que ser muito genérico. Uma outra coisa que eu acho que é muito preocupante do ponto de vista do teste, e isso sim eu demorei para entender, é que olhando para esse teste aqui, ó, o dev ele tende a entender que o dado é o centro do teste. Que no meio de tudo aqui, o que importa mais é o dado que entra. Assim como a gente é acostumado a achar que para testar, você precisa do banco de dados. Você precisa de dados reais da aplicação para fazer teste. E não é assim que funciona. Não que você não precise de dados reais. Se você tiver uma ideia de como é o dado real, é muito melhor. Isso tem a ver com requisito. Não tem a ver com o banco de dados. E os devs têm uma tendência a achar que a aplicação é extremamente colada no dado. Que o dado faz parte da aplicação. E não é isso.
A aplicação é uma coisa, o dado é outra. A aplicação é um código que processa o dado. Eles estão relacionados, sim, mas são coisas bem distintas, são coisas bem diferentes. Isso, acredito eu, que acontece porque antigamente a gente era direcionado a fazer o dado, a pensar no dado primeiro, né? A gente modelava as bases, quando tinha muita base relacional, né? A gente modelava o banco de dados e não, vamos fazer uma análise aqui. E aí, quem começou a trabalhar aí em 2000, anos 90, deve estar mais acostumado com isso. A gente imaginava a modelagem das tabelas primeiro. Não, vamos pensar aqui, porque antes de fazer o código da aplicação, preciso ver onde eu vou guardar ele. Como que eu vou processar esse dado? E a gente falava, não, mas eu não consigo programar porque eu não tenho banco ainda. Tem que ter as tabelas, como é que eu vou fazer para conectar lá? E aí a gente começava a programar a nossa aplicação pelas classes de dados. A gente fazia um monte de classe de dados, porque na nossa cabeça era assim, se eu não tiver uma classe para acessar o dado, eu não vou ter como fazer minha lógica. E as coisas são puxadas para esse lado, né? Então, antigamente a gente dizia que a aplicação era data-centric. Né? O dado estava no centro. Né? Data first, né? O dado era sempre primeiro. Ele era a estrela da coisa, né? E tinha regra no banco, e tinha relacionamento, e tinha uma par de coisa. Hoje em dia não, na programação moderna é sempre application first. A gente pensa sempre primeiro no código. E depois que a gente pensa no fluxo de negócio, no processo do requisito, aí que a gente vê onde que vai guardar o dado. Então, se você parar para pensar em bases NoSQL, como Mongo, como Redis, como várias outras aí que existem, eles não são direcionados para você ter que modelar os seus documentos primeiro. Ele já não tem o relacionamento da informação ali, porque está tudo dentro do documento, né? Ou dentro de algum lugar lá. Mas ele não é voltado a saber de onde que vai a informação. Não, a informação vai para algum lugar. Eu pego a informação da aplicação e coloco no banco. Depois eu recupero ela. E está tudo certo. Mas isso parte da modelagem da minha aplicação, não da modelagem das tabelas do banco. Então, a programação moderna é diferente. A gente pensa diferente. E o nosso raciocínio, infelizmente, ele não evoluiu disso ainda. Tem muitos devs que, como a gente acaba aprendendo com o pessoal que já está na área hoje, o pessoal da área hoje pensa sempre em data first. Pensa sempre no dado, na base primeiro, preciso do dado. Você não precisa do dado para fazer seus testes. O dado é só uma coisa que você imputa dentro do seu código. E o seu código reage ao dado. Agora, assim, eu tenho que saber como é o dado de produção. Você tem que saber. Mas isso não está ligado ao banco de dados. Isso está ligado ao requisito. Você tem que saber que aquele dado é uma string porque o requisito diz que é uma string. E não porque o banco de dados te diz. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito prejudicial desse mecanismo. Principalmente porque aqui, o nome aqui no MS Test ainda é Data Row. Que remete ali a dataset, a data alguma coisa, system data. Fica com cara de que isso aqui é banco de dados. Inclusive, antigamente, eu não sei se hoje ainda tem disponível, antigamente tinha jeitos de você conectar o seu teste a uma base externa de verdade. Arquivo TXT, arquivo Excel. Tinha até conexão com banco de dados para você fazer teste. Cara, isso é um absurdo. Para que eu vou conectar meu teste de unidade num banco de dados? Se a ideia é fazer as coisas serem atômicas, serem de unidade, uma coisa só, um método, para que diabo que eu vou conectar no banco para fazer um teste? Por que eu preciso de um arquivo texto para rodar esse teste? Não faz sentido, não tem sentido nenhum. Então, o negócio ele vai te direcionando para coisas ruins do ponto de vista do teste. Né? E é por isso que eu não gosto de usar, porque eu acho que ele incentiva esse tipo de pensamento. Como eu disse, eu demorei para entender isso. Eu demorei de verdade. Mas quando a ficha caiu de que, dada uma coisa, a aplicação é outra, o lance de fazer teste aqui, ele fica muito mais fácil. As coisas clareiam muito fácil. Porque você para de pensar em termos de código, em termos de dados, né? Em termos de tabela, em termos de documento. E você passa a pensar simplesmente em termos de código.
Ah, eu tenho que testar isso aqui, ó. Não é o que vem do banco, não é o que vem do serviço, não, nada a ver, não é isso. Você tem que testar a aplicação, o seu código. O dado é só uma coisa que entra ali que você vai processar. Então, eu acho que esse é o problema principal. E é por isso que eu não recomendo que você use testes guiados por dados. Eu acho que é muito negativo quando ele te leva para esse pensamento. Quando você entender isso, e você realmente racionalizar que dado é uma coisa, que código é outra, você pode usar. Não é mas nunca usa. Eu, particularmente, eu nunca uso. Mas não é que você nunca pode usar. Em determinadas situações você pode. Mas você tem que ter isso na cabeça. Você tem que ter na sua cabeça que é um mindset prejudicial para você. Não é que o recurso é ruim ou que ele não funciona, não. É só que vai te levar para um caminho que eu acho que não é bom, em termos de teste de unidade, né? Falando aqui da disciplina de teste de software. Eu acho que não é positivo, então, cara, se não é positivo, é melhor não usar. Eu sou bem radical nesse sentido. Mas, se você achar que sim, não tem problema, desde que você entenda que código é uma coisa e dado é outra, aí eu acho que tudo bem. E aí, assim, então se eu não faço, o que eu faço? O que você vai fazer ali na sua aplicação? Se eu estou falando que não é para você usar, como que tem que fazer então? As recomendações que eu passo para você, que eu vou passar agora, elas são as coisas que eu faço no meu dia a dia. Para mim, elas funcionam muito bem. Pode ser que para você não funcione bem. Então, já vou deixar um disclaimer aí. São coisas que eu faço. Estou te passando dicas que eu uso no meu dia a dia, que não vou te recomendar uma coisa que eu não faço, né? Senão perde todo o sentido da parada aqui. Mas se você quiser pelo menos experimentar, foca naquilo que eu vou passar agora. Não só em sair fazendo, mas em entender por que eu faço esse tipo de coisa. E aí eu acho que vai te ajudar. Se não te ajudar, cara, faz do jeito que você quiser aí, não tem problema não. Só estou recomendando dividir um pouco de experiência. Então, o que você pode fazer com relação a isso? Mantenha sempre que você pode o seu código de teste simples. Na medida do possível, ele precisa ser simples. Se você vê que seu código de teste está muito complexo, é porque seu código deve estar fazendo coisa demais. Então, você tem que evitar ao máximo que dentro do seu código de teste tenha if e principalmente loop. Loop no seu teste é totalmente desnecessário. Então, mantenha sem lógica, sem if, loop e com poucas linhas. Seu código tem que ser, o teste de unidade, né? Simples, rápido e direto. Lembra sempre disso, teste de unidade, simples, rápido e direto. Ele não pode ter um monte de firula. Se tiver firula, provavelmente vai dar problema em algum momento. E às vezes, acontece sim de aparecer um código um pouco mais complexo. Nesse caso aqui, ele vai criar um mock do repositório. Então eu já tenho aqui, tem que incluir o setup desse mock. Se tiver que incluir, aí eu vou colocar aqui um setup. E aí, dependendo do setup, eu posso poder manipular ele aqui. Sim, isso aqui é feito para poder reaproveitar o método. Então, se você olhar aqui nesse código, você vai ver que criar mock é chamado em vários lugares diferentes. Criar mock rep, criar mock rep. Então, eu consigo reaproveitar o código do teste. Isso é extremamente necessário? Não. Eu faço isso para diminuir a manutenção. Aqui eu estou fazendo uma troca. Às vezes eu estou colocando complexidade no meu código de teste para ganhar manutenção. Mas isso também pode ser um problema. Às vezes eu evito fazer isso no meu trabalho porque as pessoas que estão no meu time, elas não têm o hábito de fazer teste também. Como a maioria dos devs não tem. Então, às vezes o teste quebra e a pessoa não entende direito para que serve isso aqui. Então, isso aqui é uma complexidade adicional que eu estou colocando. Mas aqui é
é um pouco justificável porque já é um teste que realmente é mais complexo, né? Quando a gente está testando classes de fluxo, é muito mais difícil testar do que testar uma classe de negócio, por exemplo, né? Uma classe do seu domínio, uma classe que está ligada ali diretamente às regras de negócio. Uma classe de fluxo, ela tem chamadas, ela chama outras classes, às vezes ela é um pouco maior também. Então é um pouco mais complexo de testar. E isso tem um preço. Então o seu código de teste acaba ficando mais complexo. Mas veja que a complexidade está sempre no setup. Ela não está nos asserts. Quando eu vou fazer assert, eu tenho que tentar manter o mais simples possível, mesmo que isso gere redundância. Aqui, por exemplo, eu estou checando esse valor aqui e esse boolean de sucesso. Mas veja que eu não generalizo os meus assets. Eu deixo todos eles aqui declarativos, porque eu quero saber que quando eu vou rodar esse teste aqui, eu estou validando essas condições. A complexidade ela veio para o setup, ou às vezes para action, né? Nesse caso aqui, que é a chamada do método que eu estou testando. Está aqui dentro. Mas a complexidade ficou aqui. Então o setup pode ser complexo. O assert, como a gente montou aqui, não pode ser complexo. Isso aqui prejudica o seu entendimento do que o seu teste faz. Ele deveria indicar se é par ou ímpar. Aqui é uma decisão muito simples. Mas às vezes não é. Às vezes você está colocando aqui um data row com 30 parâmetros. 30 é muito, né? Mas sei lá, com 5 parâmetros. Já fica mais difícil. E aí para cada parâmetro você vai fazer um if do assert. É mais difícil de entender. Então tenta manter o mais simples possível e afasta a sua lógica dos asserts. Deixa seus asserts simples, o mais simples possível. Mesmo que isso signifique você duplicar o código. É melhor desse jeito, vai por mim, ajuda muito. Experiência de campo eu estou te passando aqui. Já tive problema com isso, eu mesmo me perdia nos asserts com esses ifs aí. Então, evita, é mais difícil. Em teste de unidade, se você está indo em teste funcional ou em teste de integração, aí talvez se precise. É um pouco mais complexo, um teste diferente. Ele não é simples, rápido e direto como é o teste de unidade, né? Então aí a coisa muda. Um outro ponto aqui, use nomes específicos nos métodos de teste. Quando eu falo que o negócio fica genericão, é disso aqui que eu estou falando. Eu deveria indicar se é par ou ímpar. Pô, mas então eu estou testando se é par ou se é ímpar? Eu estou testando o que exatamente eu estou testando nesse método? Quando que ele quebra? Que tipo de regra ele vai quebrar esse teste? É difícil de entender. E isso que eu estou falando aqui, eu só separo se é ímpar. Né? Agora imagina um teste desse daqui. Então eu tenho que ter reembolso ou não, ou ter valor de cobrança? Mas caramba, então o teste quebra quando tem cobrança, quando tem reembolso? Não são coisas diferentes daí? Então, o nome dos métodos diz muito sobre aquilo que o seu teste faz. E quando você cria teste genérico, o nome do seu teste vai virar genérico também. Deveria calcular. Deveria retornar erro. É o tipo de teste que a gente encontra quando é muito genérico. Então, use nomes específicos nos métodos de teste. Isso vai te ajudar muito. Mas assim, é demais. Esse daqui é uma das coisas mais idiotas que eu aprendi com o tempo, mas que mais ajuda. Porque isso realmente gera um resultado fantástico no seu gerenciamento de testes. Quando você tem 10 testes é uma coisa. Quando você tem 100, 200, 300 testes, começa a ficar difícil se você coloca nomes muito genéricos. Uma outra coisa que você pode fazer, analisar as combinações de parâmetros para reduzir a quantidade de teste. Você não precisa fazer 300 testes da mesma coisa. Não tem necessidade. Imagina que, até para esse código aqui, né? O método está falando aqui, deveria indicar se é par ou ímpar. Por que eu tenho que testar 1, 2, o 3 e o 4? Se eu sei que o 4 é par. Muitas vezes você vai ter um teste que testa limites, por exemplo. O valor não pode ser maior do que 0, por exemplo. Você pode ter situações, N
parâmetros aqui que vão te dar um resultado que é menor que zero, igual a zero ou maior que zero. 3 situações aí que você teria que testar. Você não precisa testar todas elas se o objetivo do seu método é verificar se é menor que zero, igual a zero ou maior que zero. Você só precisa de combinação para esses 3 resultados. Ah, mas pode acontecer outras combinações que também dão esse resultado. Isso pode acontecer, não tem problema. Mas veja, talvez você já esteja fazendo, o seu código, né, já esteja fazendo coisa demais. Talvez seu teste esteja fazendo coisa demais. Então são oportunidades que você vai ter de reavaliar essas coisas. Né? E você tem que aproveitar esses spots para reavaliar. E não sair metendo parâmetro aqui. Ó. Eu já cheguei a ver teste com 15 data rows aqui. Cara, é muita coisa. Não tem sentido você fazer coisas desse tipo. Né? Uma coisa que você poderia fazer, eu já tenho um método pronto aqui, ó, e que eu uso no meu dia a dia, é fazer vários asserts. Então, se eu tenho um método aqui que deveria indicar que é par, eu simplesmente chamo o método várias vezes com parâmetros diferentes. Ah, mas se for para fazer isso aí, é mais fácil você fazer um data row aqui, né, e desse jeito aqui, ó, e colocar o 6 aqui, por exemplo. Não é a mesma coisa. Você vai acostumando o seu cérebro a achar que o dado é mais importante que o teste. Esse exemplo aqui eu estou exagerando, mas é como eu disse, não faz sentido eu ter esses testes aqui. Ó. Eu posso ter só um, não preciso de várias situações diferentes. É uma análise combinatória que você tem que fazer. Agora, se existem situações onde você precisa passar parâmetros diferentes, né, combinações diferentes, eu particularmente prefiro repetir sim o setup. Porque fica claro e declarativo aqui. Ó. Deveria indicar que é par. Não estou testando o ímpar aqui, estou testando só o par. Se eu fizer uma alteração no meu código, quando for par tem que afetar aqui. Ó. Se for ímpar não pode afetar o outro teste. Né? É bem mais declarativo. Eu sei que é contraintuitivo, que isso aqui parece muito melhor. Mas veja, aqui é um exemplo extremamente simples. No seu dia a dia, às vezes, não é. Eu até tenho um teste aqui, ó, que eu tive que fazer algo parecido, onde eu faço o teste 2 vezes. Ó. Eu tenho parâmetros diferentes aqui, né, eles recebem valores diferentes e criam o mesmo resultado. Eu estou dando assert igual com valores de parâmetro diferente. Mas veja que aqui, ó, eu só tenho 2 situações, eu não tenho mais que 2. Então, se o seu método também tem 30 asserts assim, ó, várias chamadas iguais, provavelmente está fazendo coisa demais. São spots como esse que você tem que aproveitar para reavaliar. E não sair copiando, porque o cara falou que é melhor fazer isso, então eu vou fazer desse jeito. Não, é errado ter um montão de chamada igual, 15 chamadas, 10 chamadas iguais do mesmo método, assim como eu acho que é errado você ter um data row aqui em cima. É problemático do mesmo jeito. Tudo isso aqui podia ser parâmetro, né? Mas não é. Eu prefiro ser declarativo. Olha, nessa situação aqui, Aí é uma opinião minha. Aqui, talvez você possa usar o data row. Ou você pode usar aí o data driven do framework que você está usando. Mas eu não gosto de usar para não colocar na cabeça que o dado é melhor do que o código. Então, uma questão de hábito aí. Sei que é difícil, sei que às vezes parece que é ruim, mas, cara, a gente... Os nossos hábitos, né, os nossos reflexos de programação, eles só refletem aquilo que a gente faz todo dia. Se você ficar fazendo a mesma coisa todo dia, automaticamente seu cérebro vai desenvolver soluções baseadas naquilo que você faz todo dia. E se você coloca um hábito que não é positivo, talvez você comece a replicar um hábito não positivo em outros lugares sem perceber. Então é por isso que eu forço a não fazer. Por isso que eu falei também que são coisas que a gente não enxerga, né? Eu demorei para entender isso, assim, não é uma coisa muito natural de entender, principalmente para quem é dev, quer pensar sempre num código mais limpo, né? Mas eu acho que é isso, e por último, entender regra e fluxo de negócio. Isso é muito mais importante do que você ficar pensando nos dados que tem que entrar.
Não fica tirando, pistolando dado aqui para ver o que acontece. Teste não é sobre isso. O teste é sobre você verificar se o seu código atende o requisito de negócio. Então, para você saber se está atendendo, você tem que entender o que o código faz. Tem que entender as regras e os fluxos. Não adianta você querer fazer teste se você não sabe ler o código. Não faz sentido, não vai te ajudar e vai te atrapalhar. Esse é um outro efeito negativo, eu acho. O pessoal sai enfiando dado aqui, ó, e acha que testou. Ah, não, coloquei aqui umas 3 variações aqui, beleza. Não, cara, não quer dizer nada. Se você colocou 5 variações aqui, ó, pode ser que você está testando sempre o mesmo código, sempre a mesma lógica, sempre o mesmo caminho do código ali, a mesma regra. Então não tem necessidade de fazer isso. A análise combinatória que eu falei antes parte do princípio que você conhece as coisas que vão entrar no método. E para você conhecer, você precisa saber o que o código está fazendo. Entender de fato. Não ler e sair alterando. E depois rodar o teste aqui. Oh, esse teste quebrou, vou comentar aqui, beleza. Não, vou trocar aqui, agora é true, não é mais falso. Não é isso. Testar é uma atividade que consome tempo, mas consome tempo porque exige que você entenda as regras e entenda o que o código faz. Isso é extremamente importante. Por último aqui, já indo para a nossa conclusão, vou reforçar algumas coisas que eu falei. Código e dados são coisas diferentes. Não coloca tudo no mesmo saco, isso vai te prejudicar. Sua aplicação é uma coisa. Se você produz código para processar dados ou para produzir o dado. Mas a sua aplicação não é o dado. Se ela fosse o dado, você não precisava de um banco de dados para guardar a informação. Você guardava tudo junto com a aplicação. Não é assim que funciona. Então, as coisas são separadas porque existe um motivo. Tira da cabeça que você depende do dado da produção, que você depende do banco de dados para fazer teste, que você depende do serviço X, do outro sistema lá para te dar informação. Não é isso. Foca no seu código, o que o seu código faz. Lembra que o código é uma tradução das regras e do processo do mundo real. No mundo real não tinha computador. As pessoas faziam tudo no papel. Então, quer dizer que o cara saber fazer um cálculo, sei lá, o cálculo do valor do imposto de renda. Aquilo lá dependia da planilha que chegava ali, do papelzinho que chega para o cara calcular. Não. A regra do cálculo está na cabeça do cara. Ele sabe como faz. A sequência das coisas, de onde sai. Não, essa seção aqui, ó, entra aqui e aqui eu tenho que fazer essa soma, aqui eu tenho que fazer essa dedução. Aqui. A regra não tem a ver com o papel que ele recebia. O papel é só um papel. Vai chegar um monte de papel para ele. Lembra disso. Código-fonte, tradução de regras e processos do mundo real. No mundo real não existia banco de dados. Só tinha uma pilha de papel. A regra estava na cabeça das pessoas. Seu código é isso. É pegar uma folha de papel e transformar aqueles dados que entram em outros dados. Mas uma coisa é transformar o dado, outra coisa é saber exatamente o que tem que vir ali. Uma coisa não depende da outra. Parece contraintuitivo, mas não é. Teste de unidade, ele tem que testar regras de negócio. Logo, ele testa código. Ele não testa o dado. O dado está separado. Até nisso, o negócio aqui é separado também. Quando você tem um dado, você tem que colocar ele aqui fora. Lá nos outros frameworks vai ter um mecanismo parecido, mas mesmo esquema, não é dentro do método que você declara. Porque seu teste está testando o código, não o dado. Existe uma separação. É isso que você tem que entender. Quando você for testar, foca no que a regra faz, não no dado que entra. Eu sei que parece um bom recurso. Eu não recomendo que você use. Eu não uso. São raríssimas as situações onde eu usei isso. Hoje em dia eu nem uso mais. Eu usei no passado, aí, alguns anos atrás, mas hoje em dia eu já abandonei porque eu realmente acho que não é uma boa prática. Nada impede que você experimente, que você veja como é, porque é um recurso legal e divertido de mexer.
mas na maioria das vezes vai te trazer mais problema do que solução, na minha visão. Você pode usar, tirar suas próprias conclusões e ver o que você acha, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que sim, você mantenha o seu código de teste mais declarativo, né, que você evite nomes genéricos, códigos genéricos, if, loop dentro do seu método de teste, e eu acho que isso a longo prazo vai fazer com que você seja um dev, uma dev aí que faz um código de teste com mais assertividade, um código de teste que é mais fácil de mexer, e eu acho que isso vai refletir sim no seu código de produção, no código da sua aplicação lá. Você vai ver que a coisa vai melhorar. Esse conceito de separar dado e aplicação é muito importante, não só para o teste de unidade, mas para aumentar as suas skills de programação. Você vai ver que faz muita diferença quando essa ficha cai. E se você curtiu esse conteúdo aí, deixa um comentário. Se você tem outra opinião diferente da minha, se você acha que dá para usar o teste guiado por dados de outras formas mais interessantes, comenta aí no post. E se você gostou bastante, assina o canal também, porque daí me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.